Obrigado, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui, cumprindo um desafio que me lançou o ministro Carlos Alberto, de repassar a vocês o conteúdo de um curso que eu costumo ministrar em 18 horas, em 60 minutos. Então, na segunda-feira de manhã é o prato excelente, não é? O nosso tema são as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, é importante, inicialmente, uma breve consideração histórica antes de adentrarmos no conteúdo das convenções ou da atuação normativa da OIT, propriamente dito. Eu tenho certeza absoluta que os meus examinandos desse ano, eu vejo alguns aqui, estão se regozijando com esse momento, não é? Em que eu estou aqui na posição mais frágil, não é verdade? Quanto às normas internacionais de trabalho, o importante observar é que a OIT foi criada em 1919 no contexto da Liga das Nações. Os países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial sentiram a necessidade de criar um fórum para discussões dos grandes temas internacionais a fim de prevenir que eventos como aquele voltassem a acontecer. Acontece que essa Liga das Nações, então organizada, ela se caracterizou por uma restrição excessiva imposta aos países derrotados. A Alemanha, como de resto boa parte da Europa, após conhecer o caos da guerra, experimentou o caos da recessão econômica, da falta de empregos, da falta de alimentos. Foi esse contexto econômico e social que, sem sombra de dúvida, favoreceu o surgimento de um movimento ainda mais sério, mais deletério para o respeito aos direitos fundamentais, que foi o movimento nazista alemão, fascista na Itália, ocasionando então a Segunda Guerra Mundial ainda mais incruenta que a primeira. Rapidamente percebeu-se que alguma coisa estava gravemente errada com a Liga das Nações. A propósito, o presidente dos Estados Unidos, após, ou ainda no curso da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra caminhando para o seu fim, Franklin Delano Roosevelt, em seu discurso ao Congresso americano, salientou a necessidade de libertar o ser humano de qualquer tipo de opressão, afirmando que o ser humano em necessidade, e aí ele se referia à liberdade do estado de necessidade, o ser humano em necessidade, ele não é livre. E é desse estofo que se forjam as ditaduras. A partir daí, assume-se uma postura internacional favorável à efetiva implementação de direitos fundamentais inegáveis a qualquer ser humano. Desfaz-se a Liga das Nações e cria-se um novo organismo, a Organização das Nações Unidas, que todos nós conhecemos, com uma outra filosofia, com uma outra visão, buscando pôr no centro das atenções não mais as relações diplomáticas entre países apenas, mas os direitos fundamentais de todos os cidadãos de todo o mundo. Curiosamente, a OIT se antecipou a esse passo, ao adotar, antes da criação da ONU, uma emenda constitucional, por intermédio da Declaração de Filadélfia, que mudou o eixo da visão de mundo por parte da OIT. Inicialmente, a Constituição da OIT estabelecia que a sua finalidade era estabelecer
certo nivelamento de condições de trabalho em todo o mundo, de forma a impedir a concorrência desleal entre os países. Com a emenda de Filadélfia, introduzem-se noções como justiça social e direitos inalienáveis do trabalhador. Ou seja, de novo, o foco do enfrentamento da questão internacional se desloca da condição de competir entre os países e passa a se centrar na atenção ao trabalhador, aos direitos fundamentais do trabalhador. Devido a essa compreensão da realidade manifestada de uma forma bastante oportuna, a OIT sobrevive ao desfazimento da Liga das Nações. De sorte que a Organização Internacional do Trabalho é o único organismo das Nações Unidas mais antigo que o próprio sistema. A OIT hoje conta com 180 Estados-membros, em níveis de desenvolvimento diversos, em condições sociais também amplamente diversificadas. E tem uma peculiaridade em relação aos demais organismos. As suas convenções não admitem ratificação parcial. As convenções internacionais, como certamente todos estão recordados, permitem a ratificação com ressalva de alguns dispositivos. As da OIT não. O pacote tem que ser ratificado por inteiro. Daí a Constituição da OIT determinar que ao elaborar as convenções, a Conferência Internacional do Trabalho deverá ter em mente a sua aplicabilidade a essas diversas condições sociais e econômicas. Logo, uma convenção aprovada pela OIT, uma vez ratificada, ou melhor dizendo, ela deverá ser passível de ratificação em Burundi ou nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Argentina, no Canadá. Ou seja, por isso, as convenções da OIT contêm uma característica que às vezes impressiona os que não estão acostumados com o sistema, de extrema flexibilidade já no seu próprio texto. Como exemplo, podemos trazer aqui a Convenção 138, que estabelece a idade mínima para a admissão no trabalho, segundo a qual a idade mínima será de 15 anos. Mas, em se fazendo presentes condições de desenvolvimento econômico incompatíveis com essa idade mínima para a admissão ao trabalho, admite-se a ratificação com 14 anos, desde que o país se comprometa a adotar passos firmes em direção à elevação do mínimo até os 15 anos propostos. A idade mínima para trabalho em serviço perigoso é de 18 anos, mas, e aí o reverso da medalha, em países já economicamente desenvolvidos, que consigam demonstrar que oferecem um grau de proteção compatível com o risco que a função oferece, poderão adotar a idade mínima para trabalhos perigosos a partir de 16. De sorte que trabalhar com essas convenções é sempre um exercício de compreensão não apenas jurídica, mas também econômica e social. Uma característica exclusiva da OIT é a presença dos segmentos da sociedade civil na sua própria Constituição. Os membros da sociedade civil, lá representados por entidades representativas de empregados e de empregadores, são constituintes da OIT, têm voz e voto no processo de elaboração das convenções, o que não existe em qualquer outro organismo do sistema. E dá à OIT uma legitimidade extraordinária em relação a esses outros organismos,
onde as convenções são adotadas apenas pelo voto de representantes governamentais. É fato que, de uns tempos a essa parte, tem esses organismos das Nações Unidas buscado colher elementos junto à sociedade civil por intermédio de relatórios, informes, e até tem assegurado o direito de voz a representantes da sociedade civil organizada, desde que previamente inscritos numa lista oficial de reconhecimento da sua representatividade. Mas ainda não se chegou ao ponto de admitir o direito de voto, e acredito que isso não virá, pelo menos no futuro próximo, e, portanto, a OIT continua sendo o único organismo com essa característica tripartite nos seus principais órgãos de Constituição. Os principais órgãos a que me refiro: a Conferência Internacional do Trabalho, que é o órgão magnânimo, é o órgão máximo da OIT. Se reúne uma vez por ano, em Genebra, por 4 semanas, e ali são discutidos os pontos relevantes da agenda, inclusive a adoção de novos instrumentos internacionais. Instrumentos que podem ser convenções ou recomendações, ou ainda, extraordinariamente, declarações. As convenções têm caráter vinculante a partir do momento em que ratificadas pelos países. As recomendações não têm caráter vinculante e, via de regra, resultam daquela matéria que não logrou o entendimento necessário ou o consenso necessário para a inclusão numa convenção internacional. O sistema de votação na OIT, na Conferência Internacional, nas comissões, as votações são tripartites, e na conferência, na Assembleia Geral, vamos dizer assim, a votação é um pouquinho diferente. Ela é tripartite, com direito a 2 votos dos governos. As delegações são compostas de 2 representantes governamentais, 1 representante de trabalhadores e 1 representante de empregadores. Então, na Assembleia Geral, que afinal aprova todas as deliberações adotadas, aprova ou não, todas as deliberações adotadas no âmbito das comissões, nós temos 2 votos de governos, 1 voto de trabalhadores e 1 de empregadores. Essa solução se revelou necessária para assegurar igual peso ao segmento não governamental e o segmento governamental. Porque, do contrário, houvesse a convergência de votos de trabalhadores e de empregadores, os governos já estariam, de início, batidos. Na prática, como funciona isso? Na prática, trabalhadores e empregadores, cada um dos segmentos, vota em bloco. São lá os delegados dos trabalhadores do Brasil, da Escócia, dos Estados Unidos, da África do Sul, mas se reúnem antes e levam suas posições em bloco para as sessões. Empregadores procedem da mesma maneira. E os governos se dividem. Há a tentativa de organizar blocos, como o Bloco dos Países Desenvolvidos, denominado IMEC. Há a tentativa de organizar blocos do Cone Sul. Mas, de um modo geral, a posição entre os governos não é uma posição rígida. Alguns governos tendem a acompanhar mais os trabalhadores, outros tendem a acompanhar mais os empregadores. O Conselho de Administração da OIT, uma vez que o órgão máximo se reúne apenas uma vez por ano, se reúne com maior frequência. Ele é um órgão tripartite composto por representantes também de trabalhadores, empregadores e governos, e o Brasil tem assento permanente no Conselho de Administração. É um dos 10 países com assento permanente no Conselho de Administração da OIT. Ao se reunir, o Conselho de Administração busca, nas grandes diretrizes traçadas pela conferência, delinear programas, projetos, acontecimentos futuros, inclusive elabora a pauta das conferências seguintes da OIT.
Esse órgão é de extrema importância, é praticamente o coração da organização e mantém estreita colaboração e entendimento com o que no exterior é conhecido como Escritório Internacional do Trabalho. É curioso que em Portugal essa expressão está consagrada. Escritório Internacional do Trabalho, só no Brasil que nós confundimos a organização com o escritório. Na verdade, a organização, como eu disse, é o fórum, mas o braço executivo é o escritório. De sorte que esse escritório tem um diretor-geral, sediado em Genebra, e diretores regionais. Aqui no Brasil estamos subordinados ao escritório de Lima, no Peru, e os escritórios nacionais, cada um com o seu diretor. Esse escritório é formado por um corpo de funcionários recrutados por processo seletivo, respeitando uma distribuição geográfica e a sua tarefa é implementar as deliberações da Conferência Internacional e do próprio Conselho de Administração. Além desses órgãos tripartidos, outro órgão tripartite que vale a pena mencionar é o Comitê de Liberdade Sindical. O Comitê de Liberdade Sindical, também tripartite, se reúne 2 vezes ao ano, para o exame de denúncias de grave violação do princípio da liberdade sindical. Esse princípio da liberdade sindical é tão caro ao OIT que é o único que conta com um sistema de monitoramento separado dos demais. E por que o princípio da liberdade sindical é tão caro ao OIT? Porque o direito à liberdade sindical constitui um meio pelo qual todos os demais direitos vão ser conquistados e efetivamente implementados. Se não se assegura a liberdade sindical, qualquer tipo de violação pode acontecer sem que se assegure o meio aos representantes trabalhadores e eventualmente até de empregadores de denunciar esse fato à comunidade internacional. Daqui a pouco vamos voltar ao Comitê de Liberdade Sindical, mas já adianto que desse órgão emanam diretrizes de extrema importância na compreensão exata do alcance das normas da OIT. Agora, muito bem, tratamos de todos esses assuntos. Com que finalidade? Afinal, do que pode interessar a um juiz do trabalho o conhecimento da estrutura da OIT, do seu funcionamento e das normas internacionais do trabalho? Como já coloquei anteriormente, após o advento da Segunda Guerra Mundial, a visão do mundo em relação a determinados fenômenos na esfera internacional mudou de forma. A própria intangibilidade da soberania nacional restou relativizada a partir do momento que se reconheceu que os indivíduos são titulares de direitos e de valores que não podem submeter sequer à regra da soberania. Ou seja, é legítimo a um governo, a um Estado, que pratique quaisquer atos decorrentes do exercício da sua soberania, salvo aqueles que atentem contra os direitos fundamentais do ser humano. Com isso, conformou-se um movimento com tendências à universalização pela afirmação e promoção dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. O direito do trabalho, sem sombra de dúvida, se insere nesse contexto. Sobretudo quando reconhecemos como parte fundamental e indiscutível
desses direitos os direitos econômicos, sociais e culturais. Ninguém haverá de questionar a relevância econômica e social do direito do trabalho. De sorte que, ao cumprirmos a nossa tarefa de entregar a jurisdição trabalhista, nós estamos, ainda que inconscientemente, atuando na esfera de um movimento internacional pela afirmação dos direitos fundamentais. A pesquisadora Virginia Leary, professora nos Estados Unidos, escreveu que a OIT levou 50 anos para se dar conta de que o seu mandato, na realidade, nada mais era do que a promoção dos direitos fundamentais do ser humano. Eu me permitiria dizer que nós, da Justiça do Trabalho, após mais de 60 anos, ainda não tomamos essa consciência. Alguns de nós, sim, infelizmente. Mas há necessidade de nós, ao exercermos a nossa atividade profissional, buscarmos contextualizar essa atuação nesse quadro maior, nesse quadro mais amplo, que é o da afirmação dos direitos fundamentais. Para isso, é sem sombra de dúvida fundamental conhecer a OIT, as suas normas. Eu costumo dizer que em 1988, e eu não era juiz nessa época, vocês devem saber, eu venho do Ministério do Trabalho, do quinto. Em 1988, houve uma grande mudança, uma grande ampliação dos horizontes da magistratura trabalhista, com a consagração, com a constitucionalização de uma série de direitos que eram o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que o horizonte do juiz de trabalho, que via de regra terminava na CLT, ele se alargou, ele foi à Constituição. Ora, não há que se olvidar que a própria Constituição da República reconhece aos tratados internacionais, e agora a partir da Emenda Constitucional vai ter sido com mais ênfase aqueles definidores de direitos fundamentais do ser humano, um lugar de destaque no ordenamento jurídico. É fundamental, portanto, que nós agora possamos dar o outro passo e ampliar, alargar ainda mais esse horizonte para ir até as normas internacionais. Eu procurei, nessa exposição PowerPoint, eu não sou especialista no assunto, procurei trazer aqui lâminas que permitissem a vocês o acesso às fontes de informação mais importantes daquele organismo internacional. Essa é a página de entrada da OIT, ficou fora aqui do quadro, já demonstrando a falta de expertise da minha parte, mas aqui no campo à direita de vocês, no alto, há a opção de seleção de idiomas. Os idiomas oficiais da OIT são o inglês, o francês e o espanhol. Eu trouxe as normas em inglês porque essa apresentação foi preparada para também outros eventos fora do Brasil. Mas a primeira fonte, o primeiro passo para ter acesso a essas informações é na página de entrada, que vocês percebem um tanto quanto caótica, da OIT, clicar nesse quadro relativo a recursos de informação. Ao clicar nesse quadro, vocês deverão ter acesso a essa página, onde constam as últimas 20 ratificações das convenções da OIT, o quadro de todas as convenções, recomendações, a Revista Internacional do Trabalho, lamentavelmente, a maior parte dos artigos para ser adquirida mediante pagamento, a biblioteca, informações, links para sites, para sítios
externos, bases de dados da OIT, informação pública, publicações, estatísticas, relatórios sobre o mundo do emprego e o mundo do trabalho, a revista da OIT. Aqui também poderão ter informações sobre a OIT, sobre os diversos departamentos desse organismo, do Conselho de Administração, a Conferência Internacional do Trabalho, encontros regionais e aqui um recurso para tradutores. O que nos interessa mais de perto aqui, embora vale a pena uma visita a todos esses setores da base do sistema de informações, o que nos interessa mais de perto são as bases de dados da OIT. E ao clicar deverá aparecer essa tela do sistema APLIS. Esse sistema diz respeito à aplicação das normas internacionais de trabalho. É voz corrente na seara internacional que uma norma internacional, ainda que ratificada, não passa por uma declaração de intenções se não for efetivamente implementada e observada, inclusive, pelas cortes nacionais. Esse sistema nos traz essas informações, embora aqui se possa perceber perifericamente alguns outros links de extrema importância: estatísticas sobre o trabalho infantil, responsabilidade social, resposta a crises, processo de exportação e mais abaixo um pouquinho um link específico para a globalização. Ao clicarmos no ícone APLIS, vamos ter acesso a essa página, que mostra o crescimento de 1997 para hoje do número de ratificações das convenções internacionais do trabalho. E aqui vale a pena fazer um parênteses. Eu mencionei que, dentre os instrumentos com os quais nos depararíamos, teríamos convenções, recomendações e declarações. Em 1998, foi adotada a Declaração dos Princípios Fundamentais da OIT. Essa Declaração de Princípios Fundamentais efetivamente revolucionou o clima, percebe-se aqui claramente a partir de 98, um crescimento agudo das ratificações, na medida em que identificou, dentre as mais de, hoje são 198 convenções, se não me engano, da OIT, identificou dentre elas 8 convenções que constituem o núcleo duro das normas da OIT, ou seja, aquelas convenções que dizem respeito com os direitos mais elementares dos trabalhadores e que não podem, em nenhum momento, ser ignorados pelos Estados. E mais do que isso, afirma a Declaração dos Princípios Fundamentais da OIT, que essas convenções, a esses princípios, os países estão vinculados independentemente de qualquer ato de ratificação. O que não quer dizer que a norma ali prevista constitua lei interna antes do ato de ratificação. Mas a observância dos princípios ali elencados, ela é obrigatória, mesmo que o país não tenha ratificado qualquer das convenções fundamentais. Esses princípios são: proteção contra a discriminação no local de emprego, garantia da liberdade sindical e direitos de negociação, erradicação do trabalho infantil e combate ao trabalho escravo. Esses 4 pilares são considerados os fundamentais sobre os quais se erige todo o edifício do ordenamento jurídico internacional trabalhista. A ele correspondem as convenções 87 e 98,
liberdade sindical e direito de negociação. 29 e 105, erradicação, proibição do trabalho forçado ou compulsório. 138 e 182, erradicação do trabalho infantil. E 100 e 111, eliminação da discriminação de respeito a empregos e ocupação. Então, 4 princípios fundamentais, a eles correspondendo 8 convenções. O que se verificou é que, a partir da identificação dessas normas e a partir do empenho da Organização Internacional do Trabalho em promover a sua compreensão, os países foram gradualmente ratificando com grande entusiasmo esses instrumentos. A partir do momento que se adota a Declaração dos Princípios Fundamentais, observa-se no meio internacional também a adoção de alguns passos tendentes a valorizar essas normas fundamentais da OIT. A Comunidade Europeia, por exemplo, assegura status de parceiro econômico preferencial aos países que ratificaram as 8 convenções fundamentais. Revertendo a medalha, né, deixando metade do copo cheio, passando a metade do copo vazio, os países que não ratificaram as 8 convenções fundamentais correm um sério risco de, a qualquer momento, por um interesse comercial qualquer, se verem excluídos do sistema preferencial, com graves prejuízos à economia. Dentre esses países, lamentavelmente, encontra-se o Brasil, que ratificou 7 das convenções fundamentais, deixando de ratificar apenas, todo mundo estudou a Convenção 87, apenas a convenção mais importante de todo o sistema. Há sérias discussões acerca da compatibilidade com o texto constitucional, cuja reforma ainda depende da compreensão por parte de uma parcela da representação sindical brasileira, compreensão de que a Convenção 87 não determina a existência de mais de um sindicato por base territorial, apenas estabelece que cabe aos trabalhadores definir a melhor forma de se organizar. E diga-se de passagem, o Brasil, com seus 25 mil sindicatos, o que tem unicidade sindical, não se compara à França, onde a organização sindical é livre. Os próprios trabalhadores optaram por se aglutinar de uma forma mais coesa. E essa, aliás, é a tendência. Na verdade, o que se tem percebido é que o sistema da unicidade sindical artificial imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro cria um sistema cartorial que favorece a criação, a multiplicação, a proliferação de entidades sindicais, muitas delas sem nenhuma legitimidade. Nesse quadro, vocês observam aqui em cima o acesso ao sistema de relatórios periódicos. Todo país que ratifica uma convenção deve apresentar em determinado espaço de tempo, que varia de 4 a 5 anos, varia de 2 a 5 anos para as convenções fundamentais no período de 2 e para as demais 4 ou 5, deve apresentar relatórios periódicos. Esses relatórios periódicos são recebidos pela Comissão de Peritos em aplicação de normas e em aplicação de convenções e recomendações internacionais. Esse grupo de peritos, que são 18 recrutados dentre profissionais do direito de todo o mundo, na América Latina hoje nós somos 4, e se reúnem por 3 semanas, todos os anos, para examinar os relatórios e eventuais denúncias e comentários oferecidos quanto à aplicação de convenções específicas ratificadas. Para que se tenha uma ideia, aqui, ao selecionar a América, nós vamos ter acesso ao Brasil. Né? O Brasil deve, nesse ano,
cerca de 11 a 12 relatórios, memórias. Aqui, apenas trouxe exemplificativamente, convenção número 6, que já está em desuso por ter sido superada na convenção 78 e 132, ela atende a um ciclo de 5 anos para as memórias anuais. Nessa coluna vermelha, nós vamos encontrar os relatórios devidos no ano, e ao clicar aqui, comentários, vamos ter acesso aos comentários da Comissão de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações. Voltando ao quadro anterior do sistema PLIS, o quadro de abertura, nós temos aqui acesso aos relatórios sobre o artigo 22, que são da Constituição, que são esses relatórios sobre as convenções ratificadas, e o acesso aos comentários da Comissão de Peritos, que podem ser selecionados por país ou por convenção. E aqui, de novo selecionando o Brasil, nós vamos ver que diversas solicitações diretas de observações foram feitas ao Brasil acerca de diversas convenções. Ao clicar nesse link, nós teremos acesso exatamente ao que foi pedido. Essa nomenclatura, ela é muito particular da OIT, na medida em que mescla uma função quase judicial da Comissão de Peritos com as exigências da atuação na esfera diplomática. Todos nós sabemos que a linguagem diplomática é muito mais sutil que o nosso linguajar jurídico cotidiano, sobretudo dos juízes. Né? Os juízes são muito mais incisivos, muito mais duros. Para que você tenha uma ideia, a comissão discute em sessão plenária, na última sessão discutiu mais de 2.000 relatórios, e, por tradição, todas as suas deliberações são tomadas por consenso. O último voto dissidente de que há registro na Comissão de Peritos foi produzido ainda no período da Guerra Fria pelo representante da União Soviética. Então, o trabalho da Comissão de Peritos é um trabalho de compreensão dos aspectos jurídicos, sociais e econômicos da situação, mas é um trabalho também exaustivo de troca de opiniões e vamos dizer assim, concessões recíprocas até que se chegue a um denominador comum. Para que você tenha uma breve ideia, esse ano a comissão produziu, além do relatório, um informe global sobre erradicação do trabalho escravo. Constitui jurisprudência, ou constitui entendimento já tradicional da comissão, de mais de 3 décadas, que o trabalho imposto a alguém como consequência do seu encarceramento, ele não constitui trabalho forçado. Constitui entendimento também tradicional da Comissão de Peritos e do Comitê de Liberdade Sindical, o entendimento de que não é contrário às normas da OIT punir com encarceramento o trabalhador que participa de greve ilegal. Consequentemente, há a possibilidade, em tese, de punição com trabalhos forçados de quem participa de greve ilegal. Você fala abaixo, isso como o governo está discutindo a adoção de penalidades, né, no caso de greves civis essenciais, é capaz de gostarem da ideia. Bem, esse assunto foi debatido por quase 2 sessões. Foram 2 dias de discussões e negociações até se chegar
a uma posição. Bom, a comissão está passando por um processo de renovação intenso, até debater exaustivamente, até chegar numa posição que seria razoável para todos. E consigna o seguinte: vocês lerão quando tiverem a oportunidade de ter acesso ao relatório. A comissão reconhece a existência de uma jurisprudência tradicional nesse sentido que eu acabei de anunciar. Todavia, observa a necessidade de atender ao princípio da proporcionalidade na aplicação dessa regra. E para muitos de nós lá, já há um entendimento estabelecido que jamais será proporcional à aplicação da pena de trabalho forçado a quem participa do greve legal. Não podemos misturar as esferas trabalhista e criminal. Claro, se no curso de uma greve alguém pratica ilícito penal, aí nós temos um caso diferente. Mas o simples fato de uma parte de greve legal não pode ser considerado ensejador sequer da pena de prisão, quanto mais da submissão ao trabalho forçado. Mas são temas dessa natureza que são debatidos. O debate é riquíssimo. Lamentavelmente, as reuniões são fechadas, elas não são acessíveis ao público externo, elas não são gravadas, não há uma memória que se possa consultar, apenas essas conclusões finais que são publicadas. As solicitações diretas, como eu dizia, a linguagem é muito sutil, então, quando se detecta alguma dúvida quanto à efetiva implementação de uma norma internacional, a comissão se dirige ao país para estabelecer um diálogo, visando estabelecer um diálogo. E esse diálogo se estabelece por meio das solicitações diretas. Então, não se afirma que o país, por exemplo, violou a convenção. A comissão expressa a sua preocupação com a possibilidade dele e solicita diretamente esclarecimentos ao país. Uma vez formado o convencimento de que há problemas, sejam de ordem legislativa, executiva, acerca da implementação de uma determinada convenção, aí a comissão passa a fazer observações. E essas observações, elas são submetidas à Conferência Internacional do Trabalho para exame na Comissão de Normas. Essa Comissão de Normas, ela é tripartite e examina os casos submetidos pela Comissão de Peritos. Via de regra, dos 2.000 e poucos relatórios que examinamos, a Comissão de Normas consegue examinar de 25 a 25 casos ao ano. E daí adota propostas bastante contundentes. 2 casos emblemáticos. O primeiro deles, deveria ser examinado no ano passado, mas o assunto continua em tela. Colômbia. Cerca de 200 dirigentes sindicais foram assassinados nos últimos 5 anos na Colômbia. O país, então, foi denunciado à OIT, e a OIT propôs a criação de uma missão permanente que atuaria junto ao governo colombiano para acompanhar esses graves fatos. O governo colombiano recusou até o momento em que a observação foi submetida ao exame da Comissão de Normas. E aí, exatamente, o governo colombiano firmou um acordo se comprometendo a aceitar a sugestão inicial de instaurar essa comissão. E por que exatamente nesse momento o governo colombiano se preocupou em adotar essa postura? Porque a partir do momento em que esses assuntos passam a ser discutidos na comissão da conferência,
a visibilidade do tema se torna imensa. Ali, o caso vai ser objeto de comentários de trabalhadores, empregadores e governos do mundo inteiro. E, obviamente, a imprensa também fala repercutir esses assuntos. De forma que, apesar de a linguagem ser suave, as medidas têm se revelado bastante eficazes. Claro? Bem, em termos da sua Constituição, não há dúvida de que a atuação da OIT deveria ser firme no sentido de impedir o dumping social, né? que essa condição de competitividade internacional fosse conquistada à custa da negação de direitos fundamentais. O que eu tenho observado, no ano passado eu compareci à conferência na qualidade de observador, o que se tem observado é que os países relutam muito em contrariar o governo chinês. E o segundo caso que eu iria mencionar diz respeito exatamente a essa situação. O governo de Myanmar, a antiga República da Birmânia, tá? Adota o trabalho forçado como regra. Não só consente a exploração do trabalho forçado, mas o Estado explora trabalho forçado a partir do alistamento compulsório, o engajamento compulsório nas Forças Armadas de trabalhadores que muitas vezes são os únicos responsáveis pela sobrevivência da célula familiar. Então, se quer construir uma ponte no vilarejo, o comandante chega ao vilarejo, recruta todos os homens adultos da cidade e as plantações ficam ao Deus da arte. Tá? Reconheceu-se a caracterização do trabalho forçado, o tema foi levado à discussão no Conselho de Administração, na conferência, foram solicitadas providências enérgicas, inclusive uma das providências solicitadas foi de que todos os países membros da OIT revissem as suas relações diplomáticas com a República de Myanmar. E a medida até hoje não surtiu efeito. Fundamentalmente, e no ano passado eu estava presente, quando estava sendo ouvido o embaixador de Myanmar, deram a palavra ao representante do sindicato de trabalhadores daquele país, e o embaixador se retirou sobre o protesto, alegando que não era obrigado a ouvir as frivolidades e mentiras de uma célula terrorista. Que é gravíssimo, dentro da OIT, chamar um de seus constituintes de terrorista. Mas é porque a Suprema Corte de Myanmar, obviamente vinculado ao regime, decidiu que o Sindicato de Trabalhadores Independente é uma organização de conotação terrorista. Esse argumento, aliás, do combate ao terrorismo, hoje está virando pretexto para todo tipo de arbitrariedade. Bem, uma das razões, não estou dizendo que seja uma das razões para a dificuldade de implementar medidas mais enérgicas contra a Myanmar é exatamente o fato desse país ter o apoio tinha o apoio do governo japonês e chinês. Na última sessão, o governo japonês apelou ao governo de Myanmar publicamente que revisse sua posição e o governo chinês não se pronunciou. Ou seja, tacitamente continua apoiando a posição daquele país. Nessa mesma sessão, denunciou-se que o governo chinês tem relações comerciais com o governo de Myanmar a ponto de 68% do produto interno bruto de Myanmar virem exportações para a China. Então, o que a OIT ainda não conseguiu resolver, apesar de vários esforços nesse sentido, é a questão
da sua posição ante o fenômeno da globalização. Existe uma comissão permanente de estudos para os efeitos da globalização. Houve a adoção de uma declaração no ano de 77, com revisão em 2000, relacionada com responsabilidades e obrigações das corporações multinacionais, mas até o momento, em termos de efetividade, eu tenho que reconhecer que esses esforços têm sido, não diria vãos, mas muito pouco efetivos. Tá? Mas não há sombra de dúvida. Esses países que se valem da superexploração para obter uma condição mais vantajosa no mercado internacional, eles estão furando o descobrimento de suas obrigações internacionais. Agora, há que ter um cuidado aí, né? Porque essa é uma preocupação recorrente dos países não desenvolvidos. Não se pode também, sob o argumento do combate ao dumping social, autorizar medidas retaliativas que possam ocultar interesses comerciais, como foi o caso que nós vimos recentemente do aço brasileiro nos Estados Unidos. Né? O que a OIT estabelece existe a obrigação em relação à direito fundamental. Muitas dessas obrigações não podem ser implementadas na noite do dia. Quando se trata de coibir uma conduta, é relativamente mais fácil. Agora, quando se trata, por exemplo, de estabelecer condições dignas de trabalho para todo trabalhador, isso se estabelece por decreto. E a OIT procura aí adotar uma visão, como disse inicialmente, flexível o suficiente para valorar a seriedade dos esforços comprometidos na elevação daquele patamar. A minha avaliação pessoal, não como perito da OIT, não como ministro do TST, mas como estudioso do tema, é de que o governo chinês, sem sombra de dúvida, não compromete qualquer esforço mínimo com a elevação desses estándares. Para que você tenha uma ideia, na última reunião da Comissão de Peritos, discutia-se a adoção de uma legislação na China tendente a abolir a utilização de crianças no fabrico de fogos de artifício. Detalhe, coibir essa utilização no âmbito das escolas patrocinadas pelo Estado e organizadas pelos professores. Ou seja, os professores reuniam os alunos para fabricar fogos de artifício no pátio da escola. E essa notícia estava sendo recebida com satisfação pela OIT. Eu testei absolutamente, eu não posso receber essa notícia com satisfação. Eu recebo a notícia, mas espero sinceramente que a coisa avance muito mais do que isso. Tá? Bom, eu acho que eu vou perder a aposta que eu fiz com o ministro Calabé, já perdi. Que eu conseguiria passar todo o conteúdo das 18 horas em 60 minutos. Aqui nós temos, apenas para a situação de vocês, para uma visão global, as 8 convenções fundamentais divididas. Aqui são os 4 princípios fundamentais, as 8 convenções que lhes correspondem e o status de ratificação no mundo. Os países que têm todos os espaços preenchidos em verde ratificaram as 8 convenções. Os que não preencheram têm ainda alguns espaços cinza. Então, vejam bem, esse primeiro quadro não ratificou a Convenção 87 o Afeganistão. De sorte que nós estamos em boa companhia. O Bahrein e o Brasil. O Bahrein e o Brasil. Depois o Brunei. Vejam, China, mas vejam que a Bolívia, eu não sei se dá para ver aqui, Bolívia. A Bolívia ratificou a Convenção 87. Na América do Sul, o Brasil é o único país que não ratificou as 8 convenções fundamentais. Como já disse,
sob sério risco, corre um sério risco no que diz respeito às suas relações comerciais com outros países. Da China, veja, 1937 é Guiné-Bissau, Camboja, Índia, perdão, Irã, Iraque, Jordânia, Quênia, Coreia, Laos, Líbano, Malásia. Bem, por aí então vocês têm uma noção de como essa campanha pela ratificação das convenções fundamentais, eu dizia, nós temos 180 países membros. A convenção, as duas convenções mais ratificadas são a de erradicação do trabalho escravo e a de combate às piores formas de trabalho infantil. Sim. Perdoe. Aqui é trabalho. As duas são sobre trabalho infantil. Nesse endereço, nós temos ainda acesso a outra ferramenta importantíssima de pesquisa, que é o ILOLEX. Aqui vocês também terão acesso às convenções, aos textos das convenções ou recomendações, informações sobre ratificação, todos os documentos relativos a um determinado país. O cara aqui que escolher Brasil terá acesso a todos os documentos, inclusive comentários da Comissão de Expertos, da Comissão de Liberdade Sindical, relativo a determinado país. E aqui vocês têm acesso a dois documentos fundamentais no exercício da atividade de vocês. Um é o relatório da Comissão de Peritos e o outro é o digesto, é o sumário, ou a súmula das decisões do Comitê de Liberdade de Associação. Essa edição, a 5ª edição, é atualíssima, foi lançada agora, coisa de um mês. Aqui vocês vão encontrar o que há de mais recente na interpretação dessas normas internacionais. Eu me recordo que a Suprema Corte Argentina decidiu, no ano passado, que ao aplicar as normas internacionais, os países devem se ater à interpretação definida pelos seus órgãos de controle. Eu não chegaria a tanto, porque muitas vezes, como eu já demonstrei aqui com a discussão acerca da prisão que participa de greve ilegal, às vezes o entendimento da comissão é mais atrasado do que o próprio entendimento nacional. Mas eu proporia o seguinte entendimento: ao estabelecer a interpretação de determinado instrumento internacional, o juiz não deverá assegurar nada aquém do que se entendeu pelos órgãos de controle como o mínimo necessário. Como disse no começo, as normas da OIT são feitas tendo em vista diversas realidades sociais e por isso elas são bastante flexíveis. E por isso elas dispõem sobre o mínimo, é o piso. Trata-se daquele mínimo ético abaixo do qual nenhuma conduta se tolera. Daí a importância de termos em conta, ao proferirmos as nossas decisões, também aquilo que entendeu sobre o tema, tanto o Comitê de Expertos quanto o Comitê de Liberdade Sindical. Bem, eu conversava com o ministro Carlos Alberto e ele dizia do interesse em manter um grupo de estudos, ainda que virtual, sobre essa matéria relacionada a direitos internacionais. Eu estou passando um pouquinho à frente dele, com a devida vênia, para já me colocar à disposição, né? Ainda que de qualquer forma eu gostaria de estar envolvido como membro desse grupo de estudos, independentemente de quem for ele. Se tiver alguma dúvida que queira esclarecer sobre o tema,
Esse é o meu e-mail. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência nessa manhã de segunda-feira e coloco à disposição se houver algum